Bom dia, pessoal. Beleza? Como é que tá todo mundo? Carlos Alex, a referência. Iaguinho Novas. Só fala novas esse menino só. Bom dia, Duda. E aí, fez muito resumo de ontem pra hoje? Bom dia, Amandinha. Imagino. Esse feriadão aí, todo mundo em casa, todo mundo morgando. Bom dia, Vitória Lopes. Bom, pessoal, mais um minutinho e a gente começa, pode ser? Enquanto a gente não começa oficialmente, eu vou relembrando o que a gente falou na última aula, tá? Então, na última aula, a gente falou sobre alguns conceitos, né? A gente falou sobre o conceito de massa atômica, né? Aí a gente falou sobre a diferença entre massa atômica e número de massa. A gente falou também sobre sobre a massa molecular, né? Então eu ensinei vocês a calcular a massa molecular para quem não sabia, né? Acho que a maioria sabia. Que mais que a gente falou hoje? Hoje não, né? Desculpa, na aula passada. A gente falou sobre o conceito de massa de massa atômica relativa, que era em relação a um átomo de carbono, né? É um dozeavos da massa do átomo de carbono 12. E basicamente foi isso que a gente falou, né, na aula passada. Hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo, então vou falar algumas outras coisas para você conseguir ter habilidades suficientes para responder o material que eu mandei para vocês. Eu não sei se vocês já estão com esse material. Responde para mim, por gentileza, se vocês já receberam uma lista que chama Teoria Atômico-Molecular. Né? A primeira questão é essa aqui, ó. Vou até virar a tela para vocês verem. A primeira questão é essa aí, ó, do IDA. Quem são os feras aí? Fala para mim se você já recebeu essa lista aí, etc. Não, beleza então, Pedro, valeu, sempre rápido no gatilho. Não, beleza então. Então, pessoal, é isso então que eu tenho para falar por enquanto, tá? Então hoje a gente vai dar continuidade nesse conteúdo. Hoje eu não trouxe slides, tá? Hoje, gente, eu só vou escrever no papel, vou filmar o que eu estiver escrevendo para vocês. Então vocês vão acompanhando aí, né? E eu vou escrevendo e falando. E aí posteriormente a gente vai fazer exercício. Então vou tentar fazer pelo menos uns dois com vocês. Beleza? E é justamente da sua lista. Então programei aqui fazer o 3 e o 4. E talvez o 5 se der tempo. Tá? Então vou começar. Vou desativar os comentários e é isso daí. Bom, eu vou virar aqui a tela e vou ajeitar no meu suporte aqui, tá? Então, peraí.
Esse rascunho sai e a gente começa. Vamos escolher umas cores aqui pra gente brincar. Então bora lá, vamos começar. Bom, então começando aqui para vocês, hoje a gente vai falar primeiramente sobre a diferença. Então, existe uma diferença entre massa molecular e massa molar. Tá? Bom, a diferença entre massa molar e massa molecular. A massa molecular é a massa em U de uma molécula. Então, é a massa em U de uma molécula. A massa molar, pessoal, a massa molar vai ser a massa em gramas de 1 mol de moléculas. Então, massa molecular é a massa em U de uma molécula. A massa molar é a massa em gramas de 1 mol de moléculas. A unidade medida da massa molar é gramas por mol a menos 1, de acordo com, né, a IUPAC, tá? Muito comum você encontrar também assim, ó, gramas barra mol. Então, esses dois são válidos, tá? Só que o que é recomendado para a gente utilizar a partir de agora é assim. Então, se você for fazer uma prova discursiva, por exemplo, dê preferência para utilizar essa notação aqui ao invés dessa. Beleza? Então, massa molecular medida em U, massa molar medida em gramas por mol. Porém, pessoal, o método de cálculo dos dois são iguais. Então, como eu vou calcular massa molecular e massa molar, é o mesmo método, tá? Então, o método é o mesmo. Então, vou mostrar para vocês aqui, né, algumas coisas. Por exemplo, então, um exemplo, C12H22O11, tá? Então, aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a molécula de sacarose, né? Vulgarmente conhecido por nós como o açúcar, né? Então, o açúcar comercial lá tem essa fórmula aqui. Aí a gente vai ter isso aqui, ó. São 12 átomos de carbono em uma molécula. 22 átomos de hidrogênio nessa molécula. E são 11 átomos de oxigênio nessa molécula. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou lá na tabela periódica, vou descobrir a massa do carbono, tá? A massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1, vou colocar para cima aqui, 1, e a massa do oxigênio é 16, tá? Então, basicamente isso. Aí eu vou pegar e vou escrever lá assim, ó. Para ficar organizadinho, para quem tem dificuldade em matemática, faz assim, ó. 12 é a massa, depois eu pego a atomicicidade. Ou seja, a quantidade de átomos que eu tenho nessa molécula. Então, aqui eu tenho 12 átomos de carbono. Então, vai ser 12 vezes 12. Aí eu faço a mesma coisa para o hidrogênio. O hidrogênio a gente vai ter, a massa dele é, deixa eu anotar aqui de laranja, é 1, tá? Vezes a quantidade de hidrogênios que nós temos. Então,
22. No caso do oxigênio, vai ser 16 vezes a quantidade de oxigênios, que é 11. Então, basicamente isso. Né? Vou fazendo devagarzinho para ver se eu consigo fazer todo mundo entender. Então, vai ser 12 vezes 12, 144. 1 vezes 22 é o próprio 22. Né? E 16 vezes 11 dá 176. Então, depois eu pego isso e somo. Agora, muito cuidado na hora de somar. Por que você vai ter que ter cuidado na hora de somar? É por causa disso aqui, ó. A gente vai ter, aqui, ó, na soma, a gente tem a unidade, a dezena e a centena. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sempre posicionar unidade, dezena e centena, um embaixo do outro. Então, vai ficar assim, ó, 4 mais 2, 6, mais 6, 12. Né? Vai 1 para dezena, certo? Então, vai lá, 6, né? 7 com 7, 14. Vai 1 para a centena. 1, 2, 3, 342. Se a gente está calculando massa molecular é em U, se a gente está calculando massa molar é em gramas por mol a menos 1. Então tá aí um exemplo de cálculo, né, da massa molecular, massa molar, desculpa. Ou molecular, né? Se fosse molecular, então esse aqui é massa molar. E se fosse massa molecular, seria igual a 342 U. Ok? Beleza? Vou ativar os comentários e ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Fala comigo aí, por favor. Então fala comigo aí, por favor. Show de bola. Essas massas são aproximadas, exatamente. Por exemplo, a massa do carbono, se eu não me engano, é 12,01 alguma coisa. A massa do oxigênio é 15,99. Então, né, dá pra gente aproximar tranquilo. Geralmente o exercício te dá o valor dessas massas, tá? Se for 1 mol, né, Luísa? 1 mol de moléculas, não tinha que multiplicar pelo número de Avogadro. Calma. O número de Avogadro você vai utilizar quando você quiser determinar o número de moléculas e não a massa molar, ok? A massa molar é um pré-requisito para você determinar o número de moléculas. Eu já vou mostrar lá na frente para você. E aí, se caso não ficar claro, aí eu falo com você de novo depois. Pode ser, Luísa? De nada, Pedro. Beleza, massa. Muito bom. Então, vou mudar a folha aqui agora, tá? Então, vou mudar aqui pra gente falar sobre outro tema agora. Então, agora a gente vai falar sobre o número de mols, ou geralmente também é chamado de quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Ele é representado pela letra N maiúscula
E aí a gente vai ter então que a quantidade de matéria vai ser a razão entre... Vou desativar os comentários aqui que eu esqueci de desativar. Então o número de mols N vai ser a razão entre a massa em gramas, tá? Da amostra e a massa molar da substância, que é medida em gramas por mol menos 1. Então, esse aqui é a massa da amostra. Vou colocar outra cor aqui. Ver se eu acho um rosa aqui. Achei. Então, essa massa aqui é da amostra. E aqui é a massa molar da substância. Tá? Então, só para focar aqui. Então, o número de mols vai ser a massa em gramas da amostra dividido pela massa molar em gramas por mol da substância. No caso, a gente tinha lá a sacarose, né? E aí eu vou um exemplo para vocês, que seria qual o número de mols em 3,42 quilogramas de C12H22O11. Então, se eu tivesse 3,42 quilogramas de C12H22O11, qual seria o número de mols que eu teria? Então, quanto que seria o N? Tá? Então, quanto seria o N? Qual a quantidade de matéria contida nesses 3,42 kg de C12H22O11? Um exemplozinho só para a gente, né, tentar fazer. Então, primeira coisa, observa a unidade de medida. Em cima tem que ser em gramas, tá? Embaixo, gramas por mol. Aqui a gente tem a massa em quilogramas, tá? E aqui a gente já calculou a massa molar desse cara aqui no papel anterior e deu 342 gramas por mol menos 1. Então esse valor que a gente tem aqui, que é 342, ele é a massa molar, ok? E aí com esse daqui a gente vai converter esse valor de quilogramas para achar a massa. Pode ser? Então, basicamente, você vai lá e faz assim, ó, 1 quilograma são 1000 gramas, tá? E aí a gente tem 3,42 quilogramas, quantos gramas são? Né? A gente vai cortar quilograma com quilograma, 3,42 vezes 1000, né? E 1 vezes x. Então, x, 3,42 vezes 1000 é 3.420 gramas. Então, você já tem aí a massa em gramas. Agora a gente separa para o lado, vai lá e calcula o número de mols. Então, o número de mols vai ser igual a massa, que é 3.420 gramas, dividido pela massa molar, que é 342 gramas por mol menos 1, tá? Bom, corto grama com grama, esse mol menos 1 sobe como sendo mol positivo. Então, consequentemente, o número de mols vai ser igual a exatamente 10 mol. Passou de 1, você não escreve mols, tá? Porque a unidade de medida é mol no singular. Então, nunca é mols. Mols a gente escreve só se eu tivesse escrevendo enunciado de um exercício. Então, eu perguntaria assim, qual é o número de mols contidos em tal? Aí você vai lá e calcula 10 mol no singular. É o símbolo da unidade medida, tá? Uma coisa é, por exemplo, você escrever assim, ó, quilogramas, tá? Quilogramas. E o símbolo do quilogramas é kg e não kgs, não existe esse S aqui. É a mesma coisa aqui, tá? Então, número de mols no singular. Fechou?
Bom, então o número de mols é isso aí. Vou abrir para ver se alguém tem alguma dúvida para a gente continuar, tá? Fala comigo. Alguém tem alguma dúvida aí? Tá dando para enxergar tranquilo? Beleza? Massa. Top, top, top. Então, pessoal, nesse conteúdo aqui de número de mols, muito simples de calcular. O negócio é que geralmente a galera esquece de converter essa massa para gramas. Então, se está em miligramas, tem que converter para gramas. Está em toneladas, tem que converter para gramas. Então, sempre lembrar de converter, tá? Então, esses exercícios de teoria atômico-molecular, no máximo, geralmente, são uma relacional unidade-medida, como eu vou mostrar para vocês agora ali. Então, vou desativar de novo e a gente vai dar continuidade. Bom, e capotou meu celular. Acontece, né? Nas melhores famílias. Assim fica meio que cheio de mancha, né? Mas dá pra usar aqui só um pedacinho aqui embaixo. Então agora a gente vai falar sobre Avogadro. Então, Avogadro. Primeira coisa que precisam saber, esse Avogadro é o nome de um cientista, tá? O nome dele é Amadeu Avogadro. Então, Amadeu Avogadro foi um cientista, né, que estudou os gases, primeiramente, né, e ele formulou algumas teorias, né, de gases e teorias de quantidade de matéria aqui na teoria atômico-molecular, tá? Então, cara bem forte aí no cenário da química. Primeira coisa que você precisa saber é da hipótese de Avogadro, tá? A hipótese de Avogadro diz que mesmos volumes de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, possuem o mesmo número de moléculas. Então, número de moléculas. Então, o que ele quer dizer? Mesmos volumes de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, possuem o mesmo número de moléculas, tá? Então, basicamente isso. A primeira coisa se chama hipótese de Avogadro, tá? E a segunda coisa que ele fez foi o seu, né, famoso número de Avogadro. O número de Avogadro está relacionado a isso aqui, ó, a número de moléculas, a quantidade de partículas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é que o número de Avogadro ele surgiu pela razão entre 1 grama e 1 U. 1 grama e 1 U é igual ao número de Avogadro. Só que aí, o que eu faço? Pego isso daqui, né? E aí eu vou converter o 1U em gramas. Focou. Beleza. Então, 1U é 1,66 vezes 10
elevado a menos 24 gramas, tá? E aí, se eu fizer essa divisão na calculadora, fazer para vocês verem na calculadora científica aqui. Ver se dá para vocês verem. Dá. Então, 1 dividido por 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Esse valor dá 6,02, esse tanto de número, vezes 10 elevado a 23. Então, esse é o valor do número de Avogadro. Então, o número de Avogadro é exatamente 6,02. Depois, esse tanto de número aí, a gente aproxima para 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades por porção de matéria, ou seja, coisas ou partículas por porção de matéria, ou seja, por mol. Então quer dizer que em 1 mol tem essa quantidade de partículas. Então essa foi anunciado como sendo o número de Avogadro. Então 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. No caso, as partículas elas dependem do que você tem, do que você está calculando, do que são aquele 1 mol que você determinou. Então, se for 1 mol de moléculas, é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se for 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ok? Bom, eu vou ativar os comentários aqui para vocês verem. E aí, posteriormente, a gente vai fazer agora os exemplos aplicando isso que eu acabei de tentar ensinar para vocês. Ok? Top. Então, eu separei 2 exemplos aqui para vocês da sua lista, que são os exemplos 4 e 5. Acho que é o 4 e o 5 mesmo. Não, é 3, 4 e 5. Beleza? Então, vou desativar de novo os comentários. Vou primeiro filmar o exercício. E aí depois a gente continua, tá? Então, primeiro o exercício. Bom, o exercício está falando assim, ó. Como o dióxido de carbono, o metano exerce também um efeito estufa na atmosfera. Uma das principais fontes desse gás provém do cultivo de arroz irrigado por inundação. Segundo a Embrapa, estima-se que esse tipo de cultura no Brasil seja responsável pela emissão de cerca de 288 gigagramas, ou seja, 1 gigagrama é 10 elevado a 9 gramas de metano por ano, tá? Calcule o número de moléculas de metano correspondente. Aí deu massas molares do hidrogênio e do carbono, como a gente tinha comentado naquela hora. Alguém tinha perguntado para mim se essas massas, acho que foi o Pedro, perguntou para mim se essas massas eram aproximadas. Então o exercício geralmente faz isso aqui para você, já te aproxima as massas para ficar mais fácil o teu exercício, ok? E ele me deu a constante de Avogadro. Então pressupõe-se que talvez você vá utilizar, às vezes ele te dá só para te confundir, tá? Então vamos lá. Então agora eu vou filmar o papel aqui pra gente, tá? Então acho que tá de boa aí, dá pra vocês verem. Eu vou trocar o papel aqui para ficar melhor pra gente. Bom, então tá aqui, ele falou o seguinte, primeira coisa, que são 288 gigagramas, tá? E aí ele falou que 1 gigagrama é igual a 10 elevado a 9 gramas. Foi isso que ele falou.
Então é só a gente substituir o G por 10 elevado a 9 gramas. Então a gente vai ter 288 vezes 10 elevado a 9 gramas. Esse aqui vai ser a nossa massa, tá? E aí a gente precisa da massa molar, que é o que fica embaixo no número de mols. E aí ele falou que a substância que ele quer é o metano. Então essa massa molar vai ser do CH4. Então a gente vai pegar a massa do carbono é 12, cada hidrogênio é 1. 1 vezes 4 é 4, mais 12 dá 16 gramas por mol a menos 1. Então a gente acabou de achar a massa molar. Essa aqui é a massa. Então, consequentemente, né, esses átomos vão, né, dar início ao nosso número de mols. Então vai ser 288 vezes 10 a 9 gramas, dividido pela massa molar, que é 16 gramas por mol a menos 1. Tá? A gente corta grama com grama, vai sobrar o mol a menos 1, vou subir ele positivo. Então vai ficar assim, ó, N é igual a 288 dividido por 16. Se eu não me engano, isso aqui acho que dá 18. Acho que é 18 mesmo. 18 mol, tá? Deixa eu ver se dá 18 mesmo. Tinha feito aqui anteriormente. 18 vezes 10 elevado a 9, né? Porque tem o 10 elevado a 9 aqui. Então, vou riscar aqui e vou fazer de novo, tá? Então, o número de mols é igual a 18 vezes 10 elevado a 9 mol. Só que aí, o exercício está pedindo assim, ó. Calcule o número de moléculas de metano correspondente. Falou o número de moléculas, a gente vai ter que utilizar o número de Avogadro. Então, a gente tem 1 mol de moléculas de metano, vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de metano. Ok? Aí você fala assim, professor, mas você usou só o 6. Sim, o exercício falou para mim usar 6,0. 6,0 é a mesma coisa que 6, tá? A diferença é só a precisão, né, dos dois números. O 6 poderia ter vindo de um arredondamento de 6,1. Né? Agora, quando você sabe que é 6,0, você sabia, né, que esse número era precisamente, né, 0 depois da vírgula. Ok? Bom, então 1 mol, 6 vezes 10 é 23 moléculas de metano. Aí a gente tem aqui, ó, 18 vezes 10 elevado a 9 mol. Então, 18 vezes 10 elevado a 9 mol. São quantas moléculas? X. Aí eu vou pegar e multiplicar cruzado aqui, né? Então vai ficar assim, ó. X é igual, vou cortar o mol com mol, né? E aí vai ficar assim, ó. Bom, essa multiplicação de 6 vezes 18 vai dar 108, tá? Então 108 vezes 10 elevado a 32 aqui, né? Então, 32 moléculas. No alto dos seus conhecimentos sobre notação científica, você sabe que não pode ficar assim, né, querido? Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que arrumar. A vírgula está aqui, aí você vai contar aqui, ó. 1, 2 casas. Então, isso aqui é 1,08, tá? Então, cachorro lambendo meu chinelo aqui. Vezes 10 elevado a 34 moléculas. Tá? Bom, então esse é o valor, né, da resposta do exercício. Então, a resposta do exercício é esse aqui. Ok? Bom, só lembrando aqui sobre esse negócio do expoente, da vírgula aqui, um raciocínio que eu gosto de falar para os meninos é esse aqui, ó. A vírgula tá aqui, aí eu vou andar
com ela uma, duas casas. Aí, o que eu fiz? Era 108 e passei para 1,08, ou seja, eu diminuí o número. Eu tenho que fazer o inverso com o expoente, então eu vou aumentar o expoente. O número de casas que eu andei é o número de unidades que eu vou aumentar o expoente. Então, eu andei duas casas, eu aumento duas casas ou duas unidades no expoente. Beleza, pessoal? Então, essa é a resposta, né, da sua questão 03 da lista. Então, essa lista tem gabarito, viu? Vocês ficam chorando para mim depois para eu mandar gabarito para vocês. Essa eu já mandei com gabarito, tá? Bom, nosso tempo tá meio que se estourando aqui. Agora eu vou fazer a questão 4, né? Então, questão 4. Deixa eu só filmar ela aqui para vocês. Então, questão 4 tá falando assim, ó. Um medicamento contém 90 mg de ácido acetil salicílico, que é o C9H8O4, por comprimido. Quantas moléculas dessa substância há em cada comprimido? Ou seja, ele quer saber de novo o número de moléculas. Então, vou lá de novo no meu papel. Então, você já sabe. Primeiro, vou pegar a fórmula do composto. A fórmula do composto é C9H8O4, tá? Então, a fórmula do composto é essa aqui. E aí, a gente vai, né, fazer o cálculo da massa molar. Então, a massa molar desse composto vai ser igual a C vezes 9, né? 12, então, vezes 9, dá 108, se eu não me engano. Mais 8, né? 8 vezes 1 é 8, mais 64. Então, o total dá 180 gramas por mol menos 1. Tá? Então, essa é a massa molar do composto. E aí, ele me deu uma massa que é igual a 90 miligramas. E eu preciso converter para gramas, como eu já falei para vocês. Tá? E aí, o que eu faço? O mili, pessoal, lembre-se, prefixo mili 10 a menos 3, tá? Ou seja, dividido por 1000. Então, basicamente, a massa é igual a 90 vezes 10 a menos 3, substituir no lugar do mili o 10 a menos 3 gramas, tá? Então, consequentemente, eu vou calcular o número de mols. O número de mols é igual a massa, que é 90 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, 90 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pela massa molar, 180 gramas por mol menos 1, tá? A divisão aqui vai dar 0,5, então 0,5 repete o 10 a menos 3, 10 a menos 3, né, mol. E aí agora eu vou, né, lá no número de Avogadro, porque ele quer o número de moléculas. Então, 1 mol de ácido acetil salicílico, que é o AS, vai ter, né, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Nós temos aqui 0,5 vezes 10 a menos 3 mol, vão ser quantas moléculas? Certo? 0,5 vezes 6 e aqui 1 vezes x. Então 1 vezes x é x, passa a vara no mol aqui, né, vai ficar 3 vezes 10, aqui ó, menos 3 com 23, 20. Então 3 vezes 10 elevado a 20, o que? Moléculas. Bom, repare que as últimas dicas, as dicas finais, em todos os exercícios de regra de 3, eu estou colocando as unidades de medida para eu saber onde que eu vou inserir meus dados corretamente. Se você for daqueles preguiçosos, que quando vai fazer a regra de 3, põe assim, ó, 1 equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Aí, na hora de inserir o outro dado, você é meio mané, vai lá e coloca aqui, 0,5 vezes 10 a menos 3. Você vai se lascar. Por quê? Porque você não sabe quais são as unidades de medida que você está trabalhando aqui. Então, fazer assim não vale, tá? Então, principalmente se for questões discursivas, se for fazer algum vestibular de medicina, tem galera aí que eu sei que quer fazer medicina, vestibulares discursivos, etc. Se for para fazer, tem que fazer assim, tá? Beleza? Então, fazer tudo explicadinho. Bom, eu vou ativar os comentários aqui.
né? Pra ver se tem alguma dúvida. Pai, tô suando de fome, que eu não comi nada ainda até agora. Fala comigo. Bom, a gente já estourou os 40 minutos já. Eu vou encerrar por aqui, viu, pessoal? Vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês, né, tenham aproveitado aí o que eu tinha para falar para vocês. Porque agora eu entro no curso e aí eu tenho que preparar aqui, tenho que mudar, procurar os slides, etc, né? Qual exercício? O último ou do gigagramas? Foi Tats. O 3 ou 4? Opa, na hora, Jéssica. Desculpa aí. Então essa é a resposta da 4, viu, Jéssica? Tira o print aí. Tá, o exercício 4. Vou explicar de novo, então, rapidinho aqui. Tá, então tá aí. Deu tempo já, né? Então, exercício 4. Perdão. Um medicamento contém 90 miligramas de ácido acetilsalicílico por comprimido. Então, você tem 90 miligramas, né, a cada comprimido. E ele está perguntando assim, ó, quantas moléculas dessa substância há em cada comprimido. Então, ele quer saber, na verdade, quantas moléculas você tem, né, de ácido acetilsalicílico, que é esse cara aqui, nos 90 miligramas. Aí, o que eu fiz? Vem aqui comigo. A gente fez assim, ó. Primeiro, eu calculei a massa molar, né? A massa molar do C9H8O4 deu 180 gramas por mol. O que eu fiz? Peguei lá carbono 12 vezes 9, hidrogênio 1 vezes 8 e oxigênio 16 vezes 4. E aí, né, achei 180 gramas por mol. Depois, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei a massa que o exercício me deu, que é a massa da amostra, que é a quantidade de ácido acetilsalicílico que tem em um comprimido, e converti para gramas. Para converter para gramas, eu utilizei essa seguinte relação. Miligramas é 10 a menos 3. Então, coloquei 90 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá? E aí, ficou assim, ó, 90 vezes 10 a menos 3 gramas é a massa, 180 gramas por mol é a massa molar. E aí eu fiz a divisão, né, deu 0,5 vezes 10 a menos 3. 90 dividido por 180 dá 0,5, repetiu 10 a menos 3. Né? Isso aqui é em mol. Então achei o número de mols, aí eu vou calcular o número de moléculas. Número de moléculas utilizando o número de Avogadro, tá? Então ele até me dá aqui o número de Avogadro aqui no exercício. Então, número de Avogadro 6 vezes 10 é 23, corresponde a 1 mol. 0,5 vezes 10 a menos 3 mol são quantas moléculas? Né? Multiplica cruzado, 0,5 vezes 6 é 3. 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 23. Né? Conserva a base e soma os expoentes. Então, 23, né, mais menos 3 dá 20. Beleza? Então, basicamente é isso a resposta do exercício. Beleza? Tats. Bom, pessoal, isso é tudo, tá? Eu vou encerrando por aqui. Depois a gente conversa mais sobre o assunto. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço, tá? E até a próxima. Valeu. Fechou. Tudo de bom. Tchau, tchau.